Salve, salve aí galera BR. Nós vamos fazer um amplificador de áudio nesse vídeo. Então se liga nesse tutorial. Fica espertão aí porque nós vamos estar desenvolvendo um amplificador de áudio que é o Marsap 100. O projeto original já prevê, como o próprio nome dele diz, 100 watts RMS, um amplificador classe AB. Vai aparecer para vocês aí o Marsap 100 e o Marsap 200. Vocês vão ver que quase não tem diferença. Só que um aí tem um divisor de frequência a mais, ok? Que é no final lá da etapa de áudio. Esse amplificador aqui você consegue adicionar etapas, né? Ele é um amplificador com etapas, né? Você pode adicionar mais etapas de amplificação. Ele é um circuito que trabalha com 42 volts, uma fonte simétrica, com 3 tensões, positivo, GND e negativo. É um projetinho bem bacana. Vai aparecer aqui para vocês também. Você vai ver lá para você medir no osciloscópio. Então, galera, é um projeto muito fácil. O projeto original prevê na etapa de perdão, estou me confundindo aqui com o transmissor. Na etapa de potência, o chip 142, o Q4, que é um transistor equivalente ao 2SC5200. E o NPN complementar é o chip 147, que é um PNP equivalente também do 2SA1943. Na entrada lá do pré, ele prevê dois transistores PNP BC557 e prevê mais um transistor, que é o chip 41, que é um transistor NPN, ok? Essa configuração vai te fornecer 100 watts RMS, 50 watts RMS no 142, né? E 50 watts RMS no 147 casados. É um conjunto casado que vai te fornecer 100 watts RMS. Qual a voltagem? Tem gente que diz que não, mas se você for fazer no osciloscópio medir ele, o conjunto casado com essa voltagem, sim, ele vai te fornecer 100 watts RMS. Já o Marsap 200, como ele tem dois estágios, então, e a voltagem é menor, mas vai com casado e combinado, ele vai fornecer 200 watts RMS, 25, 50 mais 50 mais 50 mais 50 dá 200, ok? Porque ele é um projeto, é uma mínima coisa diferente, ok? Esse projeto aqui, ele transforma toda a energia em potência, ok? Vamos lá que eu vou estar desenvolvendo aqui para vocês. Eu não vou utilizar os transistores do projeto, até para incentivar vocês que nós conseguimos fazer com redução de potência um projeto bem significativo aí que nós podemos tocar um bom alto-falante. O chip 147 e o 142 são transistores mais ou menos assim, galera, olha. Por exemplo, esse aqui é um PNP ou 2SA1943. Sozinho ele consegue trabalhar com 100 watts RMS, sozinho. É lógico que no pico, né, no pico máximo ele consegue, lá em PMPO. Em RMS, digamos que se fornecer 50 watts RMS já tá lasqueira de bom. Então, pessoal, é uma criança original, ele é bem melhor. Se for o original, se for o paralelo, eu acredito que não fique muito bom, né? Então, galera, eu vou utilizar aqui transistores que você consegue encontrar com facilidade. A minha protoboard, por exemplo, ela já está pronta para receber os componentes. O dissipador também já está ali, nós vamos precisar de mica, também pasta térmica, se você tiver. Se não tiver pasta térmica, mica já resolverá. Espaçadores também. O que nós vamos precisar? De conexão, P2, fone. Pode ser transistor ou MOSFET. Pode ser transistor ou MOSFET de canal N e canal P, complementares. Mas o transistor aqui que eu vou utilizar no lugar do 2SC5200 do tipo 142 vai ser o transistor, deixa eu dar um foco aqui, que é um transistor bom, galera, que fornece, né, transforma toda a energia, que é um transistor de potência utilizado em lâmpadas, em fontes de alimentação de PC, que transforma toda a energia em potência, ok? E aceita uma alta tensão, que é o
J ou apenas o 13009. Nós vamos utilizar no lugar do NPN 142. Deixa eu ver aqui. No lugar aqui, deixa eu pegar ele aqui que tá fugindo de mim. No lugar do chip 41, eu vou utilizar um outro camarada que é muito bom, que é o 13003. Fácil de estar encontrando também, que vai bem aqui, ó, ok? Vai bem aqui. Esse vai aqui, mas só que como vai no dissipador, ele vai ali. No lugar do chip 147, que é um PNP, eu tô pensando em utilizar um chip 42, galera. No lugar desse aqui, nós fizemos um teste outro tempo atrás. Esse C3852 me surpreendeu. Teve uma amplificação assim fenomenal. Fenomenal. Ele praticamente converteu 100% em energia, né? 100% de energia em 100% de potência em áudio. Então gostei muito desse cara aqui. No lugar dos BC557, eu posso utilizar transistores aqui, que é de áudio, que é PNP também, já foram todos testados, que é esse cara aqui, que é o A1015, ou 2SA1015, 2 PNP aqui, que vai no pré. No lugar desse aqui, você pode utilizar o A733, ou 2SA, né, 733. Geralmente ele vem A, porque não vem a toda a nomenclatura dele, mas quando você pesquisa no datasheet, você escreve 2SA, ok? Potenciômetro, nós vamos montando aqui. Eu vou pegar esse tipo 42 ali, pessoal. Vou pegar esses outros transistores aqui. Nós vamos montando aqui, que eu quero ver como que vai ficar esse amplificador com esses... Vou tirar esse espaçador aqui, que eu vou utilizar no outro aqui, né? Esse espaçador aqui. Opa, que isso aí. Quero ver como que vai ficar essa coisinha aqui, né? Eu tenho outro aqui, o B600, deixa eu ver aqui, não é o 600K, o 631K ali, que é PNP, mas eu vou utilizar outro. Tem outros também, esses aqui encontram lâmpadas, reatores de lâmpadas, né? Esses 13 mil aí. Ok, já achei ele, tá ali para fazer o casalzinho, né? O par casado, bonitinho. E é isso aí. Passa um monte de informações, né, galera? E tem gente que diz que eu falo muito. Imagine, não consegue, tem gente que não consegue fazer. Imagine se eu não falasse nada, então, né? Repassa as melhores dicas aí que ninguém repassa, segredos de eletrônica. Vamos lá, então, montando aqui. Vamos colocar os meus transistores no dissipador ali. Nós vamos ter que colocar jumper neles. Jumper chip. Já vá compartilhando esse vídeo, deixando o like aí, que é muito importante para ajudar o canal. Porque eu tinha feito um plano aí que eu ia abandonar o canal, galera. E é verdade mesmo. Não é brincadeira a coisa. Por que espaçadores e mica? Porque eu não quero fechar curto entre positivo e negativo, ok? Tá errado ainda, esse aqui. Ao contrário, eu não quero fechar curto entre as tensões. Daí jamais o meu amplificador irá funcionar mesmo. Jamais, necas. Chip 42 aqui. Eu posso utilizar o chip 41, mas o chip 41 num outro projeto que nos testes que nós fizemos aí vez passada, não ficou muito bom. Ficou ruinzão, na verdade. Esse dissipador aqui, na verdade, é muito pequeno ainda. Beleza. O pinout desses caras aqui, vamos virar eles assim. O pinout dele é da esquerda para a direita, dos dois são iguais. O pinout. A localização dos terminais. Começa o número 1 à esquerda, 2 no meio e 3 à direita.
Base, coletor e emissor. Base, coletor e emissor. Só pesquisarem no Google. Vamos partir aqui para o nosso pré, né? O início, nós vamos soldar os transistores aqui. O 2SA1015 que eu vou utilizar, que é específico de som ainda, ele é utilizado em som, em módulos automotivos, da esquerda para a direita, 1, 2 e 3, começa número 1, emissor, o 2, o coletor e o 3 é a base, ok? No meu projeto aqui vai ser base, coletor e emissor. O emissor do PNP vai a positivo. Só confere para ver se o pinote ficou certo, não ficou fechando curto, nem nada do gênero. Ok, beleza. Agora vamos soldar o transistor 13003, achado em reatores e lâmpadas em fontes de alimentação de PC. O pinote da esquerda para a direita começa número 1, 2 e 3. 1 à esquerda, 2 no meio e 3 à direita. A base é 1, 2 é o coletor e 3 é o emissor. No meu projeto aqui, pessoal, vai ser o emissor indo a GND. Emissor indo a GND aqui. Ao resistor de 100R. Base vai vir do coletor do BC557, do 2SA1015, né? E coletor vai vir aqui nos diodos, que eu não soldei ainda. Beleza. Esses transistores aqui, depois nós vamos soldar eles. Vamos ter que puxar jumper. Na entrada de áudio aqui vai um potenciômetro. Esse projeto também vai ficar disponível no link abaixo do Mega e do Google Drive. Esse potenciômetro deve ser de 100, de 10 a 100K serve. Qualquer nessas medidas aí vai servir. Até de 4K7. Vamos lá então. Na entradinha aqui vai um capacitor. Deixa eu pegar ele aqui. Capacitor de 2.2 UF. Que pode ser de 2.2 até 10. Resistor de 2K2. Em série com o capacitor. O resistor que vai ter no coletor dos 2SA19 dos 2SA1015 vai ser um D15K. Marrom, preto e laranja. Agora, de GND até a base do 1015 aqui vai um resistor de 27K. Que é vermelho, roxo e laranja. Agora aqui da base, né, do nosso BC 557, o 2SA 1015, até no estágio de potência, vai um outro resistor de 27K também. Fazer o mesmo papel, né, que o outro transistor ali que nós já comentamos. Do coletor do pré,
De cada transistor até GND vai um resistor de 1 kΩ. Nessa parte aqui, do resistor de 27K da base até o capacitor de 100 microfarad, vai um resistor de 2K2. Que vai a GND em série com o capacitor. Esse capacitor de 100 micro vai com a listrinha para o lado do resistor. Não tem que puxar um jumper de GND até ele ainda. Porque, como vocês podem notar, eu estou fazendo o projeto a partir do esquemático eletrônico. Até aí para incentivar você a estar desenvolvendo o projeto com mais facilidade. Até o nosso transistor tipo 41, que nós colocamos o 13003, vai um resistor de 100 ohms. Aqui não diz a potência dele, né? Do nosso transistor, do nosso resistor. O interessante é você colocar um por 100, né? Eu aqui, esses componentes selecionaram aqui para mim. Mas esse resistor aqui é muito fraco, ok? O ideal é colocar um resistor melhor. Se qualquer coisa eu substituo ele depois. Aqui que vai até o capacitor de 100 micro aqui, que eu já vou colocar ele. Que a listrinha desse capacitor, a listrinha do GND dele vai até positivo. É o contrário aqui. Vai em série com um resistor de 3K3. Se porventura não ficar funcionando, você revise componentes, veja se não tem nenhum componente danificado, não trocou o pinout, né, os terminais na hora da soldagem. Veja se os capacitores você não inverteu. Se, por exemplo, aqui não ficar funcionando, eu já vou inverter, saber que tem erro no projeto, porque eu estou seguindo o projeto. Aí mais um de 3K3 aqui, do resistor de 3K3 mesmo, junção do capacitor de 100 micro até a base do estágio de potência com o chip 140 e 142. A voltagem que eu vou utilizar nesse projeto aqui é uma voltagem bem inferior da que pede nele, porque meus componentes são componentes mais fracos, então você deve ter noção, né? Pelo menos compreender que componentes mais fracos requer uma voltagem mais fraca também. Os diodos vão ser todos em série da base, né, do resistor de 3K3 até coletor e a base do chip 147, do coletor do chip 41. Todos eles em série da base do NPN 142 aqui. Ver se os diodos não estão estragados. Eu até esqueci de testar esses diodos aqui. Ainda bem que eu parei para ver aqui esses diodos. Esse daqui tá bom. Mas os outros aqui iriam comprometer o meu circuito. Eles estavam danificados. A listrinha desses diodos aqui vai para a base do PNP de potência, ok? Para a base do meu chip 147, como prevê no projeto lá. Se você for usar uma tensão menor do que 42 volts, 50 volts, pode colocar um diodo ou dois diodos aqui. Vamos colocar o jumper aqui, nesse capacitor de 100 micro, como prometido, que vai até GND. Vamos colocar então nossa entradinha de áudio, que pode ser um P2 ou um RCA. Lembrando que você deve saber qual que é o positivo do teu RCA ou P2. Por exemplo, aqui, vamos ver se eu dou um foco.
Essa minha conexão de fone aqui, esse fio vermelho vai ser o GND, porque ele vem bem na frente aqui, aonde vai o cabo P2. No P2 vai ser o último, perto da borracha, o terminalzinho. Já que esse último no meu fone, ele vai ser a ponteira, né, a ponta e o segundo vão lá do meu cabo P2. Então, esse primeiro aqui, o fio vermelho vai ser o GND, que vai ao GND, né, da minha trilha. Só você ver lá onde tem um risco, né, e 3 marcações, né. É o sinal de GND que vai aparecer aqui para vocês em algum lugar da tela. E o meu fio preto aqui, ao contrário, vai ser o positivo, que vai o oposto do meu potenciômetro. Você pode utilizar potenciômetro ou não, tá vendo? Cuide muito na hora do potenciômetro, que muitos dos erros aí não saem áudio também aqui, ok? Componentes queimados também, troca do pinout, que é muito fácil de estar errando aqui. Tem várias formas de você estar colocando um potenciômetro para ele funcionar, mas também possibilita muitos erros. Aqui é o GND, ok? Por isso que vai os resistores, né? Para divisão de frequência. Do alto-falante vai no meio aqui, um vai no meio e outro vai a GND. Vamos soldar aqui os resistores, esse vídeo vai ficar um pouco grande mesmo, os resistores de 0,47 ohms ou de 1 ohms para baixo, ok? Não coloque mais de 1 ohm, senão não vai ficar legal o som, vai ficar muito fraco. No primeiro vai de emissor até a saída já de potência, ok? De 2 watts em diante. No projeto prevê 5 watts, mas como aqui é uma potência menor do que a do projeto, né? Então pode ser de 2 watts. Agora o próximo vai da saída já amplificada da junção, né? Os dois vão juntar aqui e vai até emissor do PNP 147. Aí, pessoal, o meu canal é o único que faz amplificador de fio a pavio assim, galera. É o único mesmo. Nunca vi outro sim que faz bem completo o vídeo, não. Cuida para nada ficar fechando curto, ok? Ah, os diodos eles pulam por cima. Onde tem a amarração da trilha, ele mostra, né, que tem um pontinho. Ok, agora só vamos soldar o jumper nos nossos transistores. Vamos começar pelo PNP. Primeiro é base. Independente das cores dos fios, né? Agora coletor. Coletor do PNP vai a GND. Agora o emissor desse aqui vai lá no resistor. No resistor que está vindo já do estágio de potência. Beleza. Agora no NPN aqui. Vamos trocar aqui, né? Vamos soldar o primeiro fio na base. Vamos levar até o resistor de 3K3. O outro fio aqui, nós vamos soldar a coletor. Que vai até o positivo da nossa placa.
ok? O próximo vai ser o emissor do meu transistor NPN aqui, no estágio de potência, ok? Que vai agora na junção dos resistores aqui. Na verdade não vai na junção, vai nesse resistor aqui, ó. Estão vendo? 0,47 ou o que você colocar. Não pode ser mais de 1 ohms. Beleza. Alimentação aqui, olhando ele de pé, corre positivo, GND e negativo. Vamos lá que eu vou soldar a fonte agora. Fio vermelho positivo, fio laranja menos e fio azul é GND. Minha ponta retificadora está aqui. Se você não sabe fazer uma ponta retificadora, peça aí que eu vou estar te passando o link, ok? Vamos fazer o teste aqui então. Um alto-falante ali para nós testarmos a caixinha, porque um vídeo um tempo atrás já me cobraram que seria interessante na caixinha, né, um alto-falante. Meu amplificador conectado, um cabo P2 indo até o notebook ali, ok? E a ponte retificadora, o transformador, está conectado também na rede. Vamos medir a voltagem aqui com o multímetro, para nós vermos aqui quanto de voltagem que essa ponte retificadora está nos fornecendo. Vamos ver primeiro de positivo a GND, 17 volts, e agora de positivo a negativo, 37,7 volts retificados. Vamos dar um play na music agora. Opa, já está funcionando, né? Não está tendo muita alteração. Vamos ver no amplificador agora aqui. Beleza. Só que lembrando que no projeto original prevê 42 volts de cada lado, totalizando entre 84 volts, ok? Os transistores não esquentaram muito, pessoal. Dá pra gente alimentar com mais força o negócio aqui, ok? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu só troquei esse capacitor aqui de 100 micro. Vamos ver se eu consigo aproximar aqui para vocês. De 100 micro por 1000 micro aqui, de GND até o resistor de 2K2, ok? Que ele ficou um pouco melhor. Mas o resto é isso aí, então vamos testar. Já tá funcionando. Eu troquei porque eu achei que ficou melhor, sabe? Só por causa disso, eu testei um pouco antes aqui. E agora tá mais fácil, né? Um tripézão novo aqui pra gente manipular o negócio. Vamos lá. É isso aí, então, pessoal, o projetinho, beleza, firmeza. Não tem muito o que dizer. É um projeto aí funcional, né? Reproduzido por muitas pessoas, com fundamento técnico, né? E teórico. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você quiser fazer para ele ficar bom, eu recomendo você utilizar os componentes do projeto, porque às vezes você não usa, o projeto não fica de acordo, né, com a potência real. Daí você fala, olha, o teu projeto não fica bom. Mas como sempre eu digo, você quer que ele funcione? Nós conseguimos deixar ele funcionando, mas com uma potência bem reduzida.
Se você quer ele com a potência real, é só você então seguir o esquemático, o projeto disponível aí, ok? Então até mais, galerinha. Tchau, tchau.